Esse podcast é apresentado por Mariana Lemes. Bem-vindos ao Reencontro. Projeto aprovado pela Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc pelo município de Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse programa é baseado no encontro de pessoas que têm em comum a vida marcada pela presença da arte de contar histórias. E com o objetivo de proporcionar aos ouvintes uma nova experiência, é que este programa apresenta uma história inédita, seguida de uma conversa com o escritor. Para estimular a imaginação, fomentar a literatura, valorizar a escrita, enfim, para compor memórias dessa prática social milenar realizada por diversas pessoas em todas as partes do mundo. As histórias sempre esteve presente na tradição da cultura oral. E quando eu lembro das histórias que eu já ouvi, me transporto para diferentes tempos e espaços. Retorno às fábulas da infância, relembrando as imagens fantasiosas que eu tinha sobre as florestas. Revisito a paixão de escrita nos romances descobertos em minha juventude. Me divirto e rio com os contos de assombração. Todas as histórias se mantêm vivas na minha memória. Foram tantas as potencialidades afetivas e criativas que me proporcionaram ser, estar e viver em tantos lugares nesse corpo-mundo, que vejo minha trajetória de vida ser guiada pelas histórias que experienciei recontar até aqui. Os balões de Liz. Liz era o nome da menina mais gentil, sorridente e sonhadora que havia em toda a redondeza do lugar onde ela morava. Por onde passava, todos acenavam para ela, esperando como resposta o brilho em seu olhar, enquanto sorria e fazia um aceno com a mão. Uma das mãos acenava, enquanto a outra segurava um lindo balão de gazélio, que sempre apontava para o alto e levava Liz adiante. Sempre sonhando, sempre com os pensamentos nas alturas e o olhar buscando o além das nuvens, além do que os olhos podem ver. Liz adorava os balões. Mas quando um balão escapava de sua mão, num breve momento de descuido seu, Liz sentia por um instante uma tristeza pela perda. Porém, pouco tempo depois, ela era tomada por uma euforia e um ímpeto desejo de saber aonde aquele balão iria. Afinal, para onde vão os balões? Liz gostava da ideia de imaginar que eles fossem para o Japão, ou então fossem parar nas geleiras do Alasca, ou mesmo que um astronauta o apanhasse e então levaria o balão em seu foguete para dar uma volta no espaço sideral. Liz adorava os balões. Ela gostava tanto de balões e sempre que comprava um novo, andava com ele para cima e para baixo, dia e noite com o seu novo balão. Isso até ela não o deixar escapulir novamente entre seus dedos. A cada semana eram 3, 4, 5 balões diferentes ou mais que os pais de Liz compravam para a menina. Eram balões de todos os tipos e cores. Já teve balões em formato de animais, de personagens de desenhos animados, já teve uns mais redondos, outros mais quadrados, já teve balão vermelho, azul, amarelo, listrado e até preto de bolinhas brancas. Liz adorava os balões. Houve um dia em que Liz resolveu começar a guardar seus balões, coisa que até então nunca havia feito. Porém, ficou curiosa em fazer essa experiência. Liz começou a guardar os balões que ganhava de seus pais. E no começo, ela até ficou feliz por ver no teto de seu quarto os balões que tentavam voar sem sair do lugar. Com o tempo, ela percebeu que os balões iam murchando, até não terem mais ar e força o suficiente para continuarem voando. E então, caíam. Liz adorava os balões. E vendo os balões murchos e caídos no chão, sentiu uma angústia tão grande e uma inquietação no peito. Afinal de contas, não era assim que Liz gostava de ver seus balões. Foi então que ela constatou que preferia 1000 vezes vê-los voando pelos ares, o que a fazia feliz e sonhadora, ao invés de tê-los todos presos em seu quarto. Pois cada balão que saía voando por aí era um desejo de Liz querendo ser realizado. Liz adorava os balões.
A história que acabamos de ouvir foi escrita por Guilherme Lemes, conhecido também como Gigas Lemes. Ele é escritor, ator, contador de histórias e professor de arte formado pela Universidade Federal da Grande Dourados. Ele vai nos contar um pouco sobre suas referências literárias e como ocorreu seu processo de escrita dentro do universo da contação de história. Bom, eu vou começar a minha fala contando um fato sobre minha infância, mas que tem muito a ver com a forma com a qual eu trabalho hoje, que é a minha fonte de inspiração, digamos assim, né? Aquilo que me motiva a escrever, e também, claro, tem muito a ver com a atividade profissional a qual eu desenvolvo, que é a contação de histórias. Então, as coisas que me motivam, claro, é o imaginário, né, a questão do lúdico, mas o visual influencia muito para mim, assim, né, as imagens. Então, quando eu era criança, eu brincava muito ali no meu quarto, né, com os bonecos que eu tinha, e aí eu criava as minhas histórias, ia desenvolvendo. E aí, a primeira coisa curiosa é que, assim, sei lá, eu tinha um boneco do Homem-Aranha, mas não necessariamente na história que eu tava ali criando com os bonecos, o boneco do Homem-Aranha representava, né, o super-herói Homem-Aranha. Às vezes dentro da história ele virava uma outra coisa, enfim. E aí, quando dava o horário de dormir, eu deixava os bonecos exatamente ali, onde eles estavam, né, na disposição deles no quarto, para que eu pudesse continuar a história no outro dia. Então era como se fosse aquele final de novela que congela a imagem, e aí você vai ver a continuidade no outro dia, no episódio do dia seguinte. Então eu fazia muito isso, assim. E essa questão de ressignificar, igual eu falei do boneco do Homem-Aranha, hoje em dia, quando eu vou contar uma história, eu não altero totalmente, lógico, uma história, porque a gente precisa respeitar a obra do outro autor. Mas quando é uma história popular, principalmente, e que eu vejo que há uma possibilidade de eu poder colocar a minha forma ali, assim, porque eu trabalho muito com música também, então de transformar às vezes a história numa música, ou pelo menos uma parte da história, né, fazer uma música, um refrão ali que seja, ou então criar uma nova forma de textual para ela, né? Assim como eu fiz com uma história popular chamada A Rã e o Boi, que eu fiz a minha versão dessa história no formato de cordel. Mas enfim, voltando às imagens. Então, assim, na infância tinha essa questão dos bonecos que eu ressignificava, ia inventando as minhas histórias, e o meu contato com as histórias escritas se deu ali através dos gibis. Eu lembro de ler Turma da Mônica, Zé Carioca, Pateta, enfim. Então eu gostava muito disso, tanto que a minha primeira história que eu registrei, no caso, fui lá e escrevi, foi ali no começo da adolescência, que foi uma história em quadrinho, né, que eu escrevi, eu desenhei. Infelizmente eu não tenho esse material guardado comigo até hoje, mas foi a minha primeira história. Só que, engraçado que depois, na adolescência mesmo e no começo da fase adulta, a questão da leitura principalmente eu acabei deixando um pouco de lado. Não foi um hábito que eu cultivei, assim, que eu desenvolvi. E os desenhos acabaram ficando mais pro caderno da escola mesmo, e até mesmo na faculdade eu gostava de rabiscar, assim, de desenhar no caderno. Mas aí, quando eu me torno contador de histórias, e aí eu me deparo novamente com os livros infantis, que são maravilhosos, assim, porque ali você tem o texto e você tem as ilustrações, que são incríveis, né? E como eu falei, o visual, a imagem, ela me motiva muito, e eu penso, né, eu piro muito, né, a partir da imagem, e não só com ilustrações, figuras, mas
quando eu tô, sei lá, quando eu tô viajando uma paisagem ou quando eu tô andando na rua, eu vejo uma pessoa que me chama atenção, é uma criança brincando. E ali, a partir dessas imagens, que eu começo a criar, a imaginar histórias para esses lugares, para essas pessoas. Com a história que eu escrevi, Os Balões de Lis, foi isso, assim, foi através de uma menina brincando, e aí eu comecei a viajar, assim, e criar na minha cabeça uma história. E aí, já falando sobre a questão da criação da história, então para mim é um processo muito, muito divertido, assim, muito prazeroso, em boa parte do tempo, claro, porque é isso, eu gosto das imagens, assim, aí eu fico, sabe, pensando assim, vixe, aquilo fica reverberando na minha mente por muito tempo. Mas, né, como eu falei, isso em boa parte do tempo, porque aí quando eu de fato aí eu vou escrever, aí é aquilo, tem um momento em que dá aquela trava, porque assim, quando eu tô imaginando, eu vou imaginando várias possibilidades, vários caminhos para as histórias, mas quando eu vou escrever, não, aí eu preciso definir qual vai ser o rumo da história, e aí é que pra mim tem aquele momento que eu fico meio travado. Mas no geral é um processo muito, muito bacana, assim, não só com os Balões de Lis, mas com as outras histórias que eu já escrevi. Não são muitas, mas é sempre isso, assim, a partir da imagem e muita, muita imaginação, assim. E aí eu gosto de alimentar isso, pegando os livros infantis, né, que hoje, enquanto contador de histórias, para mim é um material de trabalho, de pesquisa, assistir anime, assistir os filmes de animação, enfim, e claro, né, leituras também fora desse universo infantil, mas que também contribuem muito para mim. Então, bom, eu acho que resumidamente um pouco assim da minha história com as histórias, ela se dá dessa forma.